Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Quero falar com você que está com lutas, com desilusões, achando que está trilhando, que está vivendo sozinho, que às vezes pode estar aos pés do Senhor Jesus, mas se sente só. Quando você veio para a casa do Senhor Jesus, as coisas pioraram e quero falar com vocês a respeito disso. Mas primeiro quero ler com vocês o que está no livro de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Este é o canal Palavra de Vida, eu sou o presbítero Adalto e sejam bem-vindos. Vocês que ainda não são inscritos, inscreva-se para receber novas postagens, ative o sininho, compartilhe este vídeo e dê o seu joinha. Então diz o seguinte, essa passagem é a passagem muito conhecida por todos nós, fala sobre Jesus acalma a tempestade. E diz assim, e aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo, Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, este trecho ele nos relata um momento na vida secular daqueles que acompanhavam Jesus, dos discípulos, e, naturalmente, envolvendo os discípulos de Jesus. E aqui, essa passagem não tem nada de demônio, não tem nada de coisa espiritual, mas é uma situação rotineira. Jesus estava num lado da margem no lado do mar para, enfim, fazendo alguma coisa e disse, olha, já é tarde, vamos para o outro lado do mar. Então, embora aparentemente tarde, Jesus chama os discípulos para passar para outra margem. Há momentos na nossa vida, até na vida espiritual e na vida secular, que o próprio Deus nos chama a mudarmos de posição. Você já percebeu isso? Devemos estar atentos para a orientação de Deus, porque ela pode ocorrer em diversos momentos. Pode ser cedo, entre uns episódios ou outro, e pode ser um pouco mais tarde. Mas temos que sempre estar atentos para a voz de Deus. Agora veja só que no versículo 36, Jesus deseja que acatemos suas orientações de imediato, seus rumos. Ele diz, ó, é por aqui. Nem sempre as direções de Jesus em nossa vida são as de outras pessoas, porque vejam que o texto diz que os discípulos, foram para o outro lado da margem, mas deixaram a multidão no lado de cada margem. A gente não tem que ser aquele que vai conectar a maioria. A multidão era a maioria. A gente tem que ir com Jesus, porque você com Jesus é a maioria. Entende esse paradoxo? Você com Jesus é a maioria. Os discípulos, eles foram para o outro lado da margem, mas eles levaram Jesus consigo, deixando a multidão onde eles estavam. Então precisamos entender que nem sempre o que é bom para o nosso irmão é bom para nós. Nem sempre o que é bom para nós é bom para o nosso irmão.
Naquele momento, passar de uma margem para outra era bom para os discípulos, porque Jesus falou com eles. Agora, o versículo 37, ele nos informa que em todas as nossas caminhadas, nós vamos passar por lutas. Mas estar com Jesus ao nosso lado não significa que as lutas não vão ocorrer. E neste sentido, podem ser que as lutas sejam até maiores do que as vividas por outras pessoas que ficaram à margem. Aquela multidão que estava na margem, com certeza, ela não vivenciou aquela tempestade. Mas quem estava na nau, que nau significa barco, foi atingida pela tempestade. A tempestade que assolou o mar naquele momento, ele atingiu quem estava na nau. Mas só que tem uma diferença. Aqueles que estavam na margem não tinham Jesus ao lado dele. Então eles estavam numa situação confortável, mas não tinham Jesus. Os que estavam na nau estavam tendo lutas, mas Jesus estava do lado. Então nós precisamos entender que lutas ferrenhas nem sempre significam o distanciamento de Deus. E assim também como a ausência de lutas também não significa que estamos na presença de Deus. O verso 38, ele nos mostra que o homem, por excelência, ele é influenciado pelo meio ambiente. Não poucas as vezes nós observamos pessoas se questionando e até mesmo afrontando a Deus, no sentido de que ele é responsável por uma coisa que elas estejam passando, e uma situação difícil, mas como Deus deixou isso acontecer? Mas Deus sempre terá resposta ao coração contrito. Está lá em Salmos 51, 17. Nos momentos de angústia, nós devemos procurar Deus e clamar por socorro, suplicar a sua intervenção na nossa vida, apresentar nossa queixa. Está no Salmo 142. O versículo 39 a 40 e 41, ele diz que a resposta certa vem de Deus. Porque a força da natureza, o vento forte, as águas do mar, não foram capazes de naufragar o barco em que aquele que criou tudo isso estava. Porque ele é que comanda tudo. Então, a presença dele não deixa que o barco afunde. Em que pese, está quase enchendo, o barco não ia afundar. Porque o próprio Deus estava ali. E é aquele que fez a céu, terra e mar. Quando estamos navegando com Jesus, as tempestades são às vezes mais violentas e às vezes mais violentas do que de outras pessoas que não estão navegando com Jesus. Mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele dá ordem a nosso favor. Você fica imaginando, poxa, mas quando eu estava no mundo, a minha vida não tinha tanta luta. Você pensa que o inimigo está preocupado com quem está no mundo? Quem está no mundo é dele. A luta dele é quem não está, quem está aos pés do Senhor Jesus. Deus, Ele está atento às nossas súplicas e nos adverte o motivo de não sermos tão tímidos. Nós devemos, nos adverte o motivo de sermos tão tímidos, inseguros, na verdade, né? Pois ainda que saibamos que Deus tem o poder sobre tudo, ainda assim nós nos desesperamos, não é verdade? E é uma realidade mesmo. Nós sabemos, nós estamos todo dia na casa do Senhor, louvando e dizemos, tu tem todo o poder, tu pode tudo, mas na hora que vem o desespero, olha, mestre, tu está vendo que nós vamos morrer? É assim que a gente faz. Então, Deus dá ordem ao vento e mar, põe limites nas águas e ainda nós questionamos quem é este
e o obedece. É esse que se faz presente, se mostra para mim e para você. E eu sei que há pessoas, talvez você que esteja me ouvindo, me assistindo, possa estar passando por momentos difíceis, seguindo os passos do Senhor Jesus e vendo a tormenta muito mais forte do que aqueles que ficaram à margem, aqueles que não quiseram seguir os passos do Senhor Jesus. E, de certa forma, as lutas aumentam, mas saiba que a luta, ela não vem para te derrubar, mas ela vem para engrandecer o nome de Deus na tua vida, por intermédio da tua vida. Se você precisa que Jesus esteja no teu barco, convide Ele para subir no teu barco, para embarcar na tua vida. Se você não quer ficar à margem como uma multidão, mas deseja ardentemente que Deus dê uma ordem a teu respeito, vamos orar juntos. Vamos pôr a mão no coração, vamos orar juntos. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé do teu Filho. Senhor, são tantas as lutas que esse meu irmão, que essa minha irmã tem enfrentado. E às vezes, Senhor, parece-lhes que a luta delas é infindável e não vai ter jeito. Meu Deus, mas ela hoje suplica pelo teu nome, ela apresenta a Ti as lutas dela. E ela te convida, Senhor, a navegar com ela, a ser, Senhor, o comandante da vida dela, que é um barquinho. E este barquinho, Senhor, às vezes está à deriva, agitado pelo vento. Ele está, Senhor, sendo movido sem direção. E nós te pedimos, Senhor, que Tu dê a direção agora. Que Tu tomes, Senhor, o leme nas Tuas mãos. O meu irmão, a minha irmã, agora te entrega o leme da vida dela, a vida dele. Para que Tu, Senhor, direcione a vida dele. Para que ele, Senhor, atravesse de uma margem para outra em segurança. E deixe, Senhor, definitivamente para trás aquelas pessoas que não querem caminhar contigo e que têm uma vida aparentemente feliz, mas não demonstram, Senhor, que o que na verdade aquela falsa alegria traz é uma tristeza, uma falsa percepção de alegria, é uma vida, Senhor, de facetas. Mas nós, Senhor, queremos encarar todas as nossas lutas e vencê-las, mas não nos atrevemos a dar um passo sequer sem Tua orientação e sem Tu estar no controle. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, o esposo, o ente querido, Senhor, aquele que agora, Senhor, ora comigo e derrama lágrima e não vê solução, está na tormenta. Dê ordens ao favor desse meu irmão, dessa minha irmã. Acalma a tempestade, Senhor, na vida dele. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e vamos continuar fazendo parte desta corrente de oração. Deus possa te abençoar.